começa a arte todo empolgado, aí vai batendo o desânimo, você vai perdendo aquela energia, na metade da arte você acaba desistindo e não finaliza. Então, se você também passa por isso, vamos bater um papinho sobre esse assunto. Meu nome é Joel e eu sou um pixel artista, e a gente sempre vai ter um projeto guardado que a gente nunca vai chegar a finalizar, talvez por não dar certo no começo, ou a ideia não fazer mais tanto sentido na execução, sabe? Mesmo tenho muitas coisas anotadas que talvez eu nunca vou usar, ou quem sabe, né, vai saber se eu vou usar em algum outro projeto. Falar um pouco sobre perfeição, né? Sobre perfeccionismo, né? No meio do processo. A arte, ela acaba que nunca tá bom, e isso frustra. Acaba que nunca chega ao final da arte, a gente joga fora ou descarta só porque não está saindo como a gente imagina, né? É chato quando a ideia vem e você acha que é uma boa ideia, e de fato pode até ser uma boa ideia, porém acaba que não sai como esperado. Eu devo ter vários projetos anotados, ideias que eu tentei começar, mas não fluiu tão bem, e acabei não querendo mais mexer, né, nelas, por achar que elas não foram muito bem. Uma coisa que eu posso te dizer: nunca a arte vai ser perfeita, e tá tudo bem. O que eu te aconselho é não desistir. Finaliza a arte, mesmo que não pareça tão boa ou que não faça sentido. O importante é tentar. Você vai aprender com isso e vai evoluir a cada arte finalizada. Então não deixa a ideia jogada, sabe? Se não te agrada a ideia como tá, guarda e utilize em outra ideia, ou remodele a ideia, ou tente usá-la de novo em outro projeto, quem sabe lá pra frente. Tenta sempre deixar anotado pra sempre você ter aquelas ideias ali. A ideia, ela pode não ser o projeto final, e tá tudo bem. O importante é terminar. Tente aderindo novas ideias, e tipo, as ideias que vão vindo, também não descarta. Tenta anotar e tenta sempre depois tentar encaixar elas, ou tentar criar outros projetos usando essas ideias. Atenção, uma coisa que eu digo é que se for um projeto pessoal, é pra você, não pense no que vão dizer. Faça o que você ama, faça e se divirta. Sempre vai ter alguém que vai gostar, entendeu? Então, se alguém falar alguma coisa, não liga. Você se esforçou e na próxima vez você faz algo melhor. Tem críticas que vão te ajudar para evoluir, então nunca deixa as críticas te abalar muito, sobe, mas pelo menos guarda algumas que elas são interessantes para você saber onde é que você tá errando, onde é que você pode melhorar também. Eu acho que isso pode te ajudar. Se você tem algumas artes antigas ou inacabadas, pegue elas assim, pega aquelas artes que você fez quando era criança, ou aquelas artes que você desenhou há muito tempo atrás, assim, pega elas e tenta desenhar, tenta refazer. Eu lembro que eu tenho algumas artes bem antigas minhas que eu tentei refazer elas hoje em dia, e né, depois que eu tive uma certa habilidade, e deu certo, né? Às vezes não vai ficar tão bacana, mas às vezes pode dar certo e ficar bacana, né? Dependendo da ideia, porque às vezes a gente desenha um desenho quando a gente tem uma certa habilidade, e o desenho pode não ficar bonito, mas a ideia é interessante. Por mais que o desenho tá uma porcaria que a gente fez quando era criança, ou não tinha nenhuma habilidade de desenho, é uma ideia que pode ser boa, entendeu? Então talvez se você tentar remodelar e usá-la de novo, pode dar certo. Sempre se planeje, use referências para te ajudar. Tipo, fazer algo do nada é difícil, é frustrante. Então tente se planejar e anotar suas ideias sempre que tiver, e tente planejar antes para não ficar perdido, sabe? Tenta dar vida aos esboços jogados fora, e quem sabe você use de referência, né, para algo novo. Eu não sei como que é isso, você ter vários projetos inacabados, não só desenho e arte no geral, mas também, tipo, se você é game dev, cria jogos e tal, por conta, eu sei como é que é, você tem uma ideia que na sua cabeça parece bacana, mas chega a ser um pouco frustrante, um pouco difícil. Já tentei fazer alguns jogos antigamente, e nunca deram certo, não deram certo em nada. Quando eu comecei a criar jogos e tal, eu tentei fazer jogos no RPG Maker, não deu certo em nada mesmo, e nunca ia dar muito certo, então acabei que eu desisti. Depois de um tempo eu voltei, mas aí eu voltei mais pra área da pixel art, e tem muita arte minha que acabou não dando certo. Tinha ideia de jogo que eu tinha na minha cabeça que eu não cheguei a usar. Eu tinha ideia de um jogo de terror, tipo, baseado um pouco em Silent Hill, e acabou que essa ideia eu nunca usei. Eu comecei até a fazer as artes. Eu fiz uma personagem que talvez eu vou colocar aí na tela, e que ela teria toda uma história. O jogo teria todo um world build, que ele seria também no meu próprio universo próprio que eu criei. Ele passaria nesse mesmo universo, né? Eu tenho um universo que eu criei, onde tem vários deuses, várias entidades, tem um monte de coisa. É tipo um universo bem completo já. Eu já anotei muita coisa dele. Eu trabalhei muito no world build dele, e eu queria usar essa ideia nesse universo, entendeu? Então acabou que eu tentei fazer o sprite dessa personagem, tentei fazer toda a arte dela. Eu fiquei dias
de não deixar uns meses aí trabalhando nisso aí. Tentei fazer artezinha para cenário. Talvez eu coloque aí algumas artes que eu fiz para esse projeto, que seria um jogo de Silent Hill. Eu tenho até a ideia dele até hoje anotada. Talvez eu tenha o nome dessa personagem e eu também saiba mais ou menos como seria. Eu cheguei até a fazer uns inimigos, na verdade um só inimigo pro jogo. Só que acabou que, como eu não tinha nenhuma habilidade de programação, nem nada, e também eu tava muito iniciante no nível de arte, essas artes são muito antigas, acabou que não saiu, não deu certo. Joguei tudo no lixo. Mentira, tá tudo anotado, tudo guardado, mas acabou que ficou pra lá. Eu não vou usar esses projetos, não por agora, mas eu pretendo sim tentar reatar essa ideia, porque ela é bem interessante. Ia ser um jogo bem bacana assim, pelo menos no estilo que eu gosto, porque eu gosto muito de jogos de sobrevivência, jogos de terror. E ia ficar bacana. Ia ser bem baseado em Silent Hill, se duvidar, quase bem parecido. Assim, sabe? O contexto, a maior ideia. Não seria a mesma coisa, seria a ideia assim, do world build é um pouco diferente. Mas seria alguma coisa ligada a dimensões, a entidades, tipo, pessoas desaparecendo e outras coisas assim. E eu já tenho até feito toda a ideia, o contexto do jogo. Tava pensando até no final já. Nos finais poderiam ter, nos personagens que ia aparecer. Eu já tinha até o irmão para protagonista também, que eu tinha pensado nele e tudo. Mas isso é uma ideia que eu descartei, mas quem sabe eu pretendo voltar nela, porque ela é bem interessante. Eu cheguei a fazer um cenáriozinho da casa dela, do quarto dela. Fiz uns spritezinhos dela. Eu tentei remodelar ela depois de um tempo. Eu fiz ela uma vez, tá, no meu nível quando eu tava iniciante. E lá pra frente eu tentei refazer ela de novo, com um nível já um pouco de aprendizado. Eu descartei de novo e depois eu tentei fazer mais uma vez, aumentando o tamanho do sprite e tentando fazer com meus níveis de agora. Eu fiz essa arte em pouco tempo, não lembro quando foi que eu fiz, mas não tem muito tempo assim não, né? É uma arte recente que eu fiz dela, que mostra as versões dela e o ano que eu fiz, entendeu? Então tá aí, e você pode ver que eu evolui bastante, né? Então é sempre bom tu pegar uma arte antiga sua que você já desenhou e que você tem anotado ali, tem um esboço, ou tem até o desenho que você finalizou, mas acabou que você não postou, não usou ele, ou nunca vai usar ele, ou tem vergonha, sabe, de postar. Pega ele e refaz, sabe? Refaz agora com as habilidades que você tem, ou guarda pra você fazer ele depois lá pra frente, depois vai 10 anos aí você tenta fazer de novo. Então pode dar certo. Tá tudo bem, só não joga fora. Guarda tudo, os desenhos que você tem. Eu tenho um monte de desenho em papel. Eu não sei se talvez eu vou tirar uma foto pra pôr aí na tela. Não sei nem se eu vou botar alguma foto. Mas quem sabe eu bote. Eu acho que eu tenho algumas fotos de desenhos antigos. A maioria eu tenho uma vergonha. Nossa, me dá tanto desgosto. Tem uns que eu acho muito interessante por conta da ideia. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E é isso, até a próxima.